Opa, vocês já conseguiram entrar? Eu preciso colocar aqui uma figurinha para vocês. É a figurinha do post-it. Ok, a gente já fez isso no Miro, todas essas coisas, mas funciona bem melhor a gestão aqui, tá, gente? Depois, se vocês quiserem passar limpo no Miro, podem fazer. Vamos lá. Então, a gente vai falar do Project Model Canvas, né? Que é o quê? Que é uma metodologia de criação de projetos ágil, onde a gente pode, uma metodologia, então a gente pode dizer que é uma metodologia ágil, onde a gente vai criar o projeto por meio de um grupo trabalhando junto, né, usando um Canvas. Então, o que vocês têm que imaginar aí, né, o que seria esse Canvas? Né? Então, esse Canvas seria, na prática, um, é, um quadro grande na parede, né, onde as pessoas discutem com post-its. Tá? Então, é uma ferramenta visual para você fazer algo em grupo. Atualmente, a gente continua fazendo isso e está fazendo por meio do quê? Por meio de. é, Como que chama? Por meio de. Por meio da internet, né? Então a gente eu acabei de fazer usando o Miro, mas eu gosto muito de usar o Google Docs, principalmente tendo essa turma enorme, né, com vários grupos, então para poder gerenciar melhor cada grupo, tá? Ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer hoje uma aula diferente das outras. Geralmente eu nem gravo essa aula, mas hoje eu vou ser obrigado a gravar, de maneira a gente ter o Canvas aí com a gente, tá? A gente vai fazer passo a passo esse Canvas, de certa maneira, juntos, né? Eu vou fazendo aqui meu projeto, né? E vocês vão fazendo o projeto de vocês. Ele foi criado por um professor da FGV, né? Então eu bato palmas a ele aí, que criou um projeto bastante legal. Né? Eu gosto muito desse método, usei já em várias ocasiões e ele é importante. Ainda estou atrapalhado aqui com algumas coisas. Okay. Então, vamos lá. Olha a ideia. Né? Bom, o objetivo é o planejamento colaborativo de projetos. Tá? Então, uma ideia é que, muitas vezes, um projeto é feito de uma maneira que é uma comunicação do tipo, eu quero isso, aí mando para você o que eu quero, e aí você me responde, eu faço aquilo, né? Eu cobro aquilo. Então, essa comunicação, ela é bem ineficiente no sentido que ela é bem ineficiente, no sentido que a gente não combina. Na verdade, a gente combina de um método muito lento, né? Do tipo, eu falo algo, você responde algo, eu falo algo, você responde algo, e a gente não faz as coisas juntos. Tá? Então, a primeira coisa que o método faz é trazer a parte interessada para dentro do projeto, porque ela participa do planejamento que a equipe faz e a equipe também participa da descoberta da necessidade do que o cliente quer. Então ele muda o sentimento de todas as partes interessadas, tanto ao cliente quanto ao desenvolvedor, né? Ou ao executor do projeto, né? Porque eles ficam entendendo, né, a necessidade do projeto e por que o projeto custa aquilo ou vai fazer aquilo daquela forma e quais são os riscos. Né? É totalmente visual, né? Então pode ser facilmente apresentado e facilmente transformado em uma apresentação, em um documento, algo que você queira. Né? Ele é fácil de entender, vocês vão ver, então planejar um projeto é isso aqui. Né? Ele é feito numa sessão que pode ser bastante rápida, né?
onde as pessoas trabalham juntas e aí você tem que coordenar, né, e entra questões de que eu nem gosto muito, porque eu acho que é uma área que é mal estudada, né, de neurolinguística, né, mas é importante para mim colocar as pessoas em fluxo de trabalho, né, a gente até pode falar um pouquinho desse conceito de fluxo, né, que vem de um psicólogo chamado Csikszentmihalyi, e trabalha com essa ideia de uma equipe ser mais inteligente, né, de um grupo ser mais inteligente que uma pessoa sozinho. E realmente eu queria que vocês vão entender a essência do que é um início, pelo menos, de um plano de projeto. Tá? Então, tem aí os objetivos do Finóquio lá quando criou esse método. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai entender, e essa definição é super importante para a gente, eu repito ela algumas vezes ao longo do curso, porque as pessoas esquecem isso. Né? Na vida real, as pessoas esquecem o que é um projeto. Né? Então, essa frase aqui é importante. Né? O projeto é um empreendimento temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado único. Né? E aqui tem uma palavra muito importante, que é temporário. Não, não estou agora. Estão me ouvindo? Caí e voltei. Logo assim. Ok, obrigado, Daniel, e obrigado quem falou aí, que eu não consegui. Ok, então eu estava falando, espero que a gente, antes da internet que nós estávamos aqui, né, que um projeto é um empreendimento temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado único. Professor, você não está compartilhando na tela. Ah, ok. E, e que esse temporário é muito importante, né? Que o projeto tem um início e um fim, né, onde o objetivo é alcançado ou não, na verdade, ou houve um fracasso, né? A necessidade é atendida e o objetivo, então pode acontecer isso aqui, né? Do objetivo não pode ou não pode ser alcançado. Fracasso do projeto, né? A gente vai botar falha do projeto. Isso aparece no PMBOK 5, no PMBOK 6, e todo mundo concorda com isso, né? Um projeto é um empreendimento temporário para entregar algo a alguém, né? Produto, serviço ou resultado único. Né?
Temporário não significa curto. Temporário não significa que o resultado, o serviço, o produto é temporário. Você pode estar construindo algo para sempre, né? Ou por longo prazo, uma casa, né? E não se aplica aos impactos, né? Você mudou o fluxo de um rio para sempre, né? Você pode fazer algo que realmente impacta a sociedade, as pessoas para sempre. E o resultado pode ser tangível, uma casa, ou intangível, né? Como um software, ok? Então nós podemos criar um produto, um componente de outro item, uma melhoria em um item específico, né? E hoje em dia, com os métodos ágeis, a gente trabalha com projetos, assim, vamos dizer assim, compostos de mini projetos, né? Então pode ter qualquer tamanho, ok? Podemos então, por exemplo, fazer uma melhoria em uma linha de produto, né? Um resultado. Eu quero fazer um documento, eu quero encontrar quem já tratou sobre esse assunto, eu quero fazer uma revisão bibliográfica. Então, tudo isso pode ser feito como um projeto. Existe na literatura, né, no PMBOK, por exemplo, né, uma quantidade de documentos que são criados para você fazer um plano de projeto completo. Esses documentos, né, exigem um esforço bastante grande para ser criados e para serem lidos e entendidos, certo? Então a gente está falando aqui de um esforço de construção e um esforço de entendimento, de leitura e entendimento. Então, por exemplo, né, se você fizer o PMBOK todinho antes de começar um projeto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Você tem 17 documentos. Então, o que a gente vai fazer é reduzir a complexidade da criação e da gestão e da divulgação desses documentos, né? Criando eles inicialmente, tá, de uma forma simples, de um documento só, que não é bem um documento, né? Um espaço só, que é esse Canvas. Tá? Tem um livro que chama alguma coisa em Templates Zumbis. Vamos olhar aqui, né? Quem são? Qual é o nome do livro? Ah, sim, Adrenaline. E quem são? Os Adrenaline Junkies é o que gostam de projetos, né? É, que vão ficando no prazo, né? Mas o importante para a gente aqui, nesse caso aqui, são os templates zumbis. Quem são os templates zumbis? São aqueles que, para fazer esses documentos, eles simplesmente pegam um documento semi-pronto e copiam. Então, esses documentos começam a ficar inúteis, porque eles estão no projeto apenas para cumprir a necessidade que o documento deve estar no projeto, certo? É tudo copiadinho e sem a menor instanciação ou sem a menor preocupação em atender às verdadeiras necessidades do projeto, né? Então, por exemplo, eu já vi vários projetos. Plano de risco. O plano de risco daqui é sempre o mesmo. Aí pega lá um plano de risco padrão que tem os riscos padronizados, mas não os verdadeiros riscos do projeto. Então, o Project Model Canvas, ele é uma metodologia, né, simples, visual, colaborativa, né? Ele é baseado no uso de um quadro. A gente tem um desenho aqui pequeno do quadro que já vai aparecer, né? E colocar post-its no quadro. Então, vocês que já abriram lá
as nossas transparências, viu que eu já botei o quadro, né, e um fake post-it aí amarelo, né? E tem um passo a passo. Então, o que a gente vai fazer é esse passo a passo, tá? A ideia é a concepção do projeto de forma visual, com essa grande página única compartilhada pelos times. Eu estou olhando aqui, estou vendo que tem muitos grupos, a maioria dos grupos só tem um representante, é ruim para vocês, né? E a ideia é que isso pode ser modificado, né? Isso é um acordo que vai ser atingido na primeira reunião, e a gente vai para casa pensar e vai completar o documento. Tá, então a gente vai colocando post-its, né, em ordem aí nesse quadro grande. Tá? Objetivos que a gente tem: focar só no essencial, né? Trabalhar com inovação e com ideias, colaborar, né? Um grupo que está fazendo esse canvas colaborar e convergir para um acordo, né? E depois poder divulgar facilmente o resultado. Tá? Princípios, então: o primeiro princípio é ser um mapa visual. O segundo princípio, que são as etapas que a gente vai usar, né, são esses quadrinhos no Canvas e elas estão ajustadas, né? A proximidade significa alguma coisa, né? É uma simplificação, né, ágil. Basicamente vai estabelecer acordos, o que está aí deve ser cumprido, a não ser que haja uma modificação do quadro combinada, né? E ter o passo a passo. Né? E aí ele diz, já usamos vários processos típicos da neurociência. Né? E aí a gente tem vários outros canvas por aí afora, né? Eu também tenho um canvas de projeto de jogos, por exemplo, criado com um aluno. Ok? Então vamos entender a metodologia. Né? A metodologia tem 4 grandes passos. A gente basicamente vai fazer hoje, talvez na próxima aula a gente acabe, né? Os 12 passos de concepção. A atividade de hoje é essa. Certo? A gente vai depois discutir, né, como é feita a integração, a resolução e o compartilhamento. A gente não vai precisar, por exemplo, compartilhar, porque a gente não tem uma organização para compartilhar. Né? E integrar e resolver, né, mesmo no projeto, né, mesmo no método, eles são feitos muitas vezes, tem que ser feito depois, né, mas são feitos mais tarde no projeto, em casa. Né? E uma coisa importante que a gente tem que ter aí, né, no caso de vocês, vai ser eu, não tenho muita solução, ou alguém do grupo, né, é, é que alguém no método, né, tem que conhecer os princípios básicos de gestão de projeto, de gerenciamento de projeto. Né? Então, esse grupo tem que se comportar como uma equipe. Né? Então, idealmente, né, você tem que ter um ou mais, né, gerente de projeto, porque ele entende o significado das coisas que vão aparecer lá no Canvas, né? O significado, vamos dizer assim, mais profundo, o que, que é bom, o que, que é ruim. Um especialista da área de negócios, né? E a gente pode lembrar aqui, né, do Product Owner, por exemplo, do Scrum. É melhor ter vários especialistas, né? 3 pessoas é pouco para um negócio, né? Uma organização. E aqui fala um especialista do escritório de projetos, né? Que é uma coisa que algumas empresas têm, né? Também para ver se a gente está seguindo coisas que a empresa espera, né? Então é uma visão da organização de como um projeto, desculpe, deve ser feito. Ok?
Então hoje a gente. Tô com essa alergia aqui matinal. Então aqui está o quadro. Ótimo, nós temos um quadro aqui. Né? Veja só, vocês podem ver bem o quadro, mas não esqueçam, né, que tem esses dois pedaços aqui, né, que é o gerente do projeto e o pitch, né, a palavra que define, a frase que define o projeto. E a gente vai passar, então, por cada uma dessas caixinhas, né? As justificativas, os objetivos, os benefícios, qual é o produto que a gente vai fazer, qual é o requisito, né? Quem são as partes interessadas, um tipo especial aqui de parte interessada que é a equipe, as premissas e os riscos, os grupos de entregas, as restrições, a linha do tempo e os custos. Tá? Eu já vou avisando a vocês, né, que essa parte aqui ela é bastante importante para a gente aqui, porque vocês podem realmente fazer essa parte. Essa parte aqui é meio imaginária para a gente. Né? Aqui é meio imaginária, porque né, nós estamos num curso, né, tá fazendo isso sem equipe, né? Vocês são equipe, né? Vocês vão ter alguma dificuldade de fazer os custos também, tá? Isso aqui é mais razoável de fazer, né? Aqui também há uma certa dificuldade, porque isso tem muita relação com como a equipe pode trabalhar, né? E aqui também, ok, isso aqui é fácil. Então a gente vai ter esses blocos, tá? E esses blocos são divididos em grupos, né? Então a gente tem o primeiro grupo que é justificativo, objetivos e benefícios. O segundo grupo que é produtos e requisitos. Produto, né? Um projeto faz um produto. Né? O terceiro grupo, stakeholders e equipe. O quarto grupo, premissas, entregas e restrições. E o quinto grupo, riscos, linha de tempo e custos. Aqui, risco está visto, né, como até muito influente no tempo e no custo. Tá? Esses grupos respondem, né, pelo menos 6 perguntas das nossas 7 perguntas. Né? O porquê. Por que eu vou fazer meu projeto? Porque eu tenho uma condição, né? Eu vou fazer algo mudar e eu vou, no futuro, ter alguns benefícios. É a motivação do meu projeto. Né? O que é o projeto? Então, o produto e os requisitos, o que esse produto faz. Né? Quem está envolvido, as pessoas, os clientes e a equipe. Né? Como isso é feito? Então, a gente vai ter as premissas para permitir que eu entregue dentro de restrições, né? E quando e quanto. Né? Então, que dia lá eu tenho que entregar o quê? Que riscos eu estou sofrendo, então qual vai ser meus custos finais. Certo? Então esse é o quadro que eu coloquei à disposição de vocês no, nos slides. Né? E a gente vai fazer isso em uma ordem, né? Um passo a passo. Novamente, o nosso passo a passo. Está escrito aqui, né? Passo a passo. Okay. Então vamos lá no conceber, né? Que é o grande passo da gente. Tá? Primeira coisa que a gente faz uma frase pequena e rápida que consegue resumir o projeto. Tá? Então, se você começa a complicar muito a descrição do seu projeto, você fica com dificuldade para falar sobre ele. Né? Vocês já devem ter ouvido, né, falar, né, do pitch de elevador. Né? Ou seja, você precisa poder falar para as pessoas, né, o que é o seu projeto, né, de maneira rápida. Então, qual é o meu exemplo? Né? O meu exemplo, então, eu vou começar a explicar para vocês o meu projeto exemplo durante esse curso. Né? Meu exemplo, eu sou o gerente do projeto e meu pitch eu quero um software para controlar os livros emprestados. Tá? Eu tenho livros, eu quero controlar que livros eu emprestei. Tá? Esse é minha frase. Né? É, Essa frase, né, ela deve chamar a atenção ao objetivo, mostrando que o objetivo está aqui e ele não é o produto, certo?
O objetivo é a intervenção que eu vou fazer. Eu vou passar a controlar os livros emprestados. Eu não estou dizendo que eu vou ter um app, ou vou ter um caderno, né, ou vou tirar retrato. Não, eu estou dizendo que eu quero controlar os livros emprestados. Esse é o meu objetivo. Né? Eu gosto também, de muitas vezes, de falar o seguinte, né? O objetivo em duas palavras, em dois conceitos. O conceito geral e o conceito específico. Tá? O que significa isso? Olha, eu posso falar assim, ó, controle de livros emprestados é um conceito geral, né, por um professor de ensino superior. Ok? E esse é o contexto específico que traz novas delimitações, novo escopo para o meu projeto. Então, por exemplo, pode ser o controle. Isso aqui é um caso que já fizeram trabalho comigo, né? Controle de estoque de uma loja de roupas brancas. Essa loja só vendia roupa branca, roupas brancas. Né? Então eu tenho um genérico, um controle de estoque, né? Tem uma loja de roupas brancas. Né? Eu já tive uma vez um projeto que a gente participou, folha de pagamento de uma empresa aérea. É. Por que é diferente uma empresa aérea? Ah, porque tem que saber quando o piloto pousa, né, ou decola, se é de noite ou se é de dia, porque ele ganha mais, ganha um bônus quando faz essas operações de noite. Tá? Então tem uma especificidade aqui, né? Genérico, específico, tá? Vamos lá. E quando se faz isso, né, a gente pensa o projeto agora em diante, né? A gente tem que entender, né, que falhas podem acontecer. Então a gente já, eu quero isso. Né? Eu quero controlar um controle de livros emprestados por um professor de ensino superior, certo? Eu posso fazer um projeto que não atende a demanda, eu posso fazer um projeto que tem falta de qualidade, né? Eu posso fazer um projeto inútil que não controla, né? Eu fico fazendo é, 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 requisitos que não são importantes e não faço o requisito importante, né? Projetos que você não sai do problema, né? Você faz um software que controla o livro emprestado, mas ele nunca está funcionando, então você nunca controla, né? E você pode chegar a vários erros. Então a gente, ao longo desse projeto, dessa definição, a gente vai tentar diminuir, a gente fala mitigar a probabilidade de falhas, né? Buscando que um projeto enxuto, né? Um projeto que saiba exatamente qual é a sinalização, né, de sucesso dele, ok? Então a gente vai focar nisso no nosso Canvas. Né? E agora a primeira pergunta que a gente faz é por que faremos o projeto? Certo? Então a gente já sabe qual é o meu projeto aqui do Chechel. O projeto do Chechel é o controle de livros emprestados. Então o que vocês vão fazer agora, né, e vocês já têm o projeto, vocês vão escrever qual é o projeto de vocês. Vamos voltar aqui ao pitch, certo? E vocês rapidamente vão botar aqui o nome de um de vocês, ou pode botar grupo tanto, né, também, grupo 5, grupo 3, grupo 11, e vão escrever o seu objetivo, né, de preferência, né, se vocês conseguirem, da forma geral mais específica. Não se preocupem com o tamanho das coisas, a gente vai usar esses slides como um grande rascunho, como é o Canvas, tá? Mais tarde, na hora de entregar, vocês vão
passar a limpo, né, de uma maneira que eu possa ler, né, o Canvas de vocês, certo? Vocês vão fazer a comunicação do Canvas para mim, para eu poder avaliar. Eu até chamo a atenção aqui de não tá errado fazer, né? Mas vê que eu não usei o post-it para colocar essas coisas, mas até porque a gente usa os post-its na nossa, no nosso quadro. Aqui vocês podem escrever direto de alguma maneira, mas pode também colocar um post-it aí. A gente vai ter, durante essa aula, uma dificuldade de gestão dos post-its, né? Vocês vão ter que usar, reduzir os caracteres, porque a gente vai usar muito isso aí. Isso aí normalmente é feito, eu faço em sala de aula, normalmente eu faço com uma folha A3, eu entrego essa folha A3 com esse desenho, e os alunos trazem aqueles post-it pequenos, eu até entrego uns também, daquela versão mais barata que dá para comprar vários, né? Mas os alunos, de vez em quando tem em casa, também trazem coloridos, né? E a gente cola, e os grupos fazem o seu post-it. A gente nunca escreve no Canvas, porque escrever torna a coisa fixa, né? A gente bota no post-it, porque o post-it traz para você a ideia que aquilo é uma coisa em trabalho, né? Quando você escreve, você fica com ocupa o espaço, você não fica com vergonha de apagar, você escreve, o outro não quer apagar. Então o outro simplesmente escreve outro post-it, põe lá e se decide qual vai ficar ou quais vão ficar. Certo? Vocês vão ver que em alguns lugares a gente quer um post-it só, em outros lugares a gente quer vários e até tipos diferentes de informações. Ok. Então, vocês estão aí colocando os seus termos. A gente vai continuar, tá? Porque a gente precisa atender aqui uma demanda de tempo, né? Inclusive por causa dos problemas de rede aí que eu tive, né? Qualquer coisa a gente continua na próxima aula, mas vocês vão ver que talvez fique mais fácil fazer isso daqui a pouco, tá? Ativar disciplinas de curso por meio dos alunos, avaliar disciplinas de curso por meio de alunos, né? Podia talvez ser escrito um pouquinho melhor, né? Professor, Mas qual sim, parte para a gente escrever? É só o pitch, o grupo ou já só o para poder... pitch. Não, eu vou falar agora, eu vou andando passo a passo e a gente vai fazer cada passo, ok? Então, vamos prestar atenção aqui no porquê, ok? Nós vamos. Aliás, tem uma sugestão aí que vocês podem usar, né? Os que estão em grupos, né? É usar o Discord, né? Para trabalhar com grupo, né? E aí vocês podem falar no Discord lá, sem eu ouvir, e falar aqui quando eu ouvir. Também, às vezes, a gente. Se falar aqui fica uma cacofonia, né? Mas seria o ideal que a gente tivesse aqui salas de reunião para cada grupo. A verdade é que no momento nós não temos, temos em outros softwares, mas muito ineficientes. Demora muito para se trocar de sala. Então vamos lá, a gente tem que descobrir o porquê vai fazer o projeto. Por que esse projeto vai precisar de dinheiro? Na prática, a gente tem que descobrir qual o valor do projeto, certo? Então, por que a gente faz um projeto em geral? A gente quer melhorar uma situação, certo? Porque a situação atual tem problemas, eu faço algo errado, ou eu não faço algo que devia fazer. A situação
atual tem demandas não atendidas, né? O meu cliente quer algo que eu não faço ainda, ou oferece uma oportunidade. Então eu vou em busca de valor, certo? Por meio de correções e melhorias, né? A gente falou lá na aula de valor, né? Eu quero, por exemplo, né, improve revenue, increase, desculpe, increase revenue, avoid costs e improve service. Eu falei desse iraces, né? Eu falo várias vezes para as pessoas se lembrarem, né? Então a ideia é que um projeto é uma ponte né, do passado para o futuro. O projeto é uma ponte que tira você daquele estado, daquela ilha ruim, né, onde não tem água, onde não tem praia, onde não tem McDonald's, né, e leva você para o futuro de sucesso, né, onde as coisas funcionam bem. Eu gosto muito dessa metáfora da ponte, né? Talvez exista outra boa, mas eu gosto muito da ponte, porque a gente vai se perguntar, né, como é que eu faço essa ponte, certo? Eu estou fazendo realmente uma ponte? Eu estou me tirando aqui do lugar ruim e levando para o lugar bom, né? Vou botar aqui. Lugar ruim, lugar bom. Sol está nascendo aqui, né? Então a gente tem esse conceito, tá? Para trabalhar. A justificativa, o porquê, ela é o centro de todo o projeto. Então, existe um grande erro das pessoas que fazem projetos só sabendo o quê. A gente não pode fazer algo só com o quê. Por quê? Porque a gente corre o risco de não atender a verdadeira necessidade do nosso cliente. Lembra que a gente falou de necessidade lá, né? Então, o cliente tem uma necessidade, ele tem um desejo, ele tem uma demanda que exige uma satisfação, né? E a gente quer satisfazer o cliente. Logo, a gente tem que olhar também para as demandas implícitas, né? E essas coisas a gente só descobre pelo porquê, né? A maneira de fazer a gente só descobre pelo porquê. Então, o verdadeiro que está é, é, modulado, certo? Ou seja, eu faço ele ser de uma forma ou de outra por causa do motivo da aplicação, né? Não comecem a fazer as coisas sem eu falar, por favor, porque vocês vão errar, certo? Então a gente vai ter uma justificativa, que são os problemas e demandas não atendidas. A gente vai ter o objetivo, a intervenção que a gente quer colocar nesse projeto, e essa intervenção deve gerar benefícios, né? Valores tangíveis e intangíveis que serão obtidos quando o projeto for realizado. E agora, quando eu fiz só, sempre que eu falo de valor, vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu posso estar falando de várias coisas, é verdade, mas vocês podem escolher uma para o projeto de vocês. Valor pode ser iraces, valor pode ser aqueles valores elements of value, né, que eu mostrei, os elementos do valor B2C, B2B, né? Valor pode ser o ROI de um projeto, né? Pode ser o valor presente líquido de um projeto. Então, vocês têm várias maneiras de avaliar o valor olhando para a justificativa, para os objetivos e para os benefícios. Aqui, né, o projeto é sobre o negócio, certo? O projeto você faz algo para melhorar a organização, de alguma maneira, né? Ou para melhorar o seu bem-estar pessoal ou o bem-estar pessoal de outras pessoas. Depende se você está atendendo um cliente, pessoa física, né, um consumidor, ou um negócio, um B2C e um B2B, né?
E eles falam de como o cliente percebe, como as partes interessadas que estão sendo atendidas percebem o problema, né? Como isso pode mudar e os benefícios que isso vão trazer. Essa parte não fala da solução, certo? Essa parte não fala da solução. Essa parte fala do porquê da solução. Estou reescrevendo aqui, porque isso é muito importante nesse momento a gente saber. Tá? Então, qual é o meu problema? Eu vou controlar os livros emprestados e o meu problema é o seguinte, né? Eu vou começar com a minha questão atual, a justificativa, o meu estado atual do meu negócio ou da minha pessoa, né? E cada uma dessas justificativas vão ser um post-it, tá? Vocês vão ter que crunch os post-its aí, não se preocupem, é assim mesmo. Né? Vocês podem fazer os post-its na área de rascunho, diminuir a letra e colocar na caixinha. A gente precisa dos problemas da caixinha em certo momento, e a nossa solução visual é essa agora, né? Então pode ser problemas que precisam de solução, oportunidades que vocês veem, né? Necessidades do negócio, exigências legais não atendidas, demandas do cliente. Isso aqui muitas vezes a gente pode falar que é um gap, né? Ou uma lacuna do negócio. Tá? A ideia é que o negócio, né, é uma coisa ali, né? E você tem né, uma coisa sólida, né? E você tem uma lacuna a preencher. Tá? E a gente aí, depois que a gente vai olhar para essas coisas, a gente vai listar, sempre aí o método é listar, né, imaginar, criar, né, e a gente fala que isso é abrir, né, a nossa cabeça sobre o assunto, né? Então a gente vai divergir para depois fazer um acordo em convergir, certo? E aqui a gente vai trabalhar. Então nosso trabalho sempre é listar o máximo possível do que você acha que pode estar ali e analisar a importância, o valor agregado, a urgência, né? E ordenar por essa importância, certo? Então, no meu caso, né, eu tenho um problema, meus livros não estão catalogados, é um problema atual. Né? Eu tenho um problema, outro problema é que os alunos não devolvem os livros que eu empresto de maneira voluntária, eles não chegam, Chechel, você me emprestou esse livro há uma semana, eu estou devolvendo. Né? E o terceiro problema é que eu não sei com quem está o livro para pedir a devolução. Certo? Então essa é a minha justificativa, o meu estado atual que eu preciso mudar. Eu preciso saber quem está com o meu livro e eu preciso saber que livros eu tenho. Tá? E a minha dor aqui, os livros são perdidos. Então esse é meu principal item. Eu não quero que os livros sejam perdidos. Certo? Então eu posso, por exemplo, aqui reorganizar isso, né, em prioridade. Então eu vou usar, né, a ideia de prioridade aqui, né? E vocês podem fazer isso também, certo? Eu vou dizer, é, esse aqui é o mais importante. Né? Então eu vou organizar aqui. O mais importante é esse aqui, depois é esse aqui, deixa eu botar por cima aqui, center front. Vocês não estão vendo, né? Depois é esse aqui. E depois é esse aqui. Tá? Esse é o Ok. Tá? Então eu botei de cima para baixo como fosse a prioridade, certo? E aí eu estou com esse meu probleminha de espaço que a gente depois resolve. Agora eu tenho que descobrir, eu tenho que propor uma solução, uma intervenção que seja smart. O que é smart? Né? Ela primeiro tem que ter um único objetivo, certo? E ele tem que ser específico,
né? Eu vou atender exatamente aquelas minhas justificativas ali. Ele tem que ser mensurável, eu tenho que entender que ele foi feito ou não foi feito, né? Não pode ser algo que vai ficar no espaço. Ele tem que ser alcançável, né? Eu tenho que conseguir chegar lá, realista e delimitado no tempo, certo? Isso de maneira bem concisa, direta e resumida. Né? No meu modelo, né, eu defini o seguinte: ó, eu quero controlar o empréstimo de livros a partir de 1/12/2016. É velhinho esse exemplo, né? Eu poderia escrever coisas melhores aqui, certo? É, mas veja só que eu não estou dizendo como, que é muito importante, né? Estou dizendo só o que eu quero fazer. E, finalmente, no meu porquê, eu vou trabalhar com benefícios. Né? Então, benefícios eu vou ter que gerar o valor. Né? Eu vou ter que mostrar em cada benefício, né, qual foi o valor gerado. Né? Então, eu tenho aí aumento de receita, diminuição de custo, melhoria de serviço, né? Os B2C e B2B lá que a gente falou, e vários outros que a gente tratou no curso. Né? E eu tenho que verificar se os benefícios estão associados à resolução dos problemas ou à demanda. Muito importante, certo? Se você constrói um canvas onde os benefícios não atendem às justificativas, né, aí você tem um problema, porque o seu projeto não está fazendo o que devia fazer. Né? E, de preferência, a gente quer quantificar, se possível, com um post-it talvez menor, para mostrar como isso está sendo importante. Certo? Então, os meus benefícios aqui serão recuperar os livros emprestados, saber com quem está o livro emprestado e catalogar o livro ao longo do tempo. Certo? Então, muito alto é recuperar, média importância é saber com quem está e média importância catalogar ao longo do tempo. Ok? E aí eu defino as minhas oportunidades. Né? Veja só, a gente está agora aliando aqui, né? Ou posicionando, né? Onde o Project Model Canvas começa segundo o SEMAT. Ele começa olhando as oportunidades. Certo? E agora sim vocês podem fazer o seu Project Model Canvas. Né? A gente vai dar um tempinho aí. Eu vou, inclusive, pegar um copo d'água, certo? E vocês, deixa eu pegar aqui os slides. Isso aqui, isso aqui. Né? Vão construir aqui, né, nos seus slides, né, o seu canvas do projeto, certo? Deixa eu deixar aqui um para mim. Tem ferramenta a app para fazer isso, tem ferramenta web. Daqui a pouco a gente olha, mas hoje vamos trabalhar aí. Eu já volto para pegar um copo d'água.
Eu estou colocando aqui algumas observações que eu faria com mais cuidado algumas vezes, né? Se tivesse numa sessão dessa, né? Acompanhando assim o grupo que está decidindo, né? É, Eu não sei, porque pode ser mais um feature extra do que necessariamente, tipo. Porque a gente começou pensando no marketplace, o negócio da avaliação vem muito depois. tá falando que eu não estou vendo? Aí, gente, identifiquem os grupos aqui, né? Coloquem peraí, vou fazer aqui. Vai adaptar aqui, né? Botar aqui. Isso aqui. Acho que eu não comentei ainda.
Bom, eu fiz vários comentários lá nos Canvas, né? E agora a gente vai seguir, então, na aula de hoje. Nosso objetivo vai acabar sendo fechar essas duas colunas principais. Na próxima aula, segunda-feira, a gente continua com as próximas colunas, certo? Então vamos voltar aqui e vamos falar agora dos requisitos do projeto, né? Então, o que o projeto vai produzir? Qual é esse produto único? No nosso caso, é um produto de software, né, que a gente vai produzir, e o que esse produto tem que fazer, né? Então, a gente vai trabalhar o quê, né? No nosso caso, aqui é um software. E aqui são as coisas que a gente vai chamar de requisitos. A gente vai ver mais tarde no curso isso, funcionais e não funcionais. Então, todo projeto ele gera um produto, serviço ou resultado único que tem que ter características claras e mensuráveis. Ou seja, no caso de software, funcionalidades que eu sei que estão lá, né? E só pode ser considerado entregue quando essas funcionalidades são entregues, né? Estão completamente prontas. Principalmente no nosso caso, então, as nossas funcionalidades must. Né? Todo projeto tem um cliente, mesmo que seja você, e esse produto atende os requisitos para ser aceito para o cliente, né? E a gente espera, né, que o cliente tenha vamos fazer uma demanda e uma necessidade clara, né? Mas ele nem sempre é capaz de organizar. Então, a gente vai depois estudar maneiras de reconhecer os verdadeiros problemas do cliente. Então, a gente vai voltar a esse Canvas ao longo do curso e vocês vão ter a oportunidade de corrigi-lo, né? Porque o conhecimento de vocês vai melhorar, certo? Então, a gente vai ter que definir agora, né, qual é o nosso produto. E agora sim eu vou dizer o produto, né? Que produto eu posso construir para atender isso aqui, né? E eu escolhi o meu produto. Eu escolhi o meu produto, uma app de controle de empréstimo de livros, certo? Então, agora eu tenho que explicar, né, como eu vou saber se essa app está pronta em grandes, né, funcionalidades que ela vai ter que cumprir. Então, a gente não pode ter aqui um detalhe muito específico, porque isso não atende ao grau que a gente está, ao ponto que a gente está no nosso projeto, certo? Então, a gente quer que esse requisito seja unitário, uma única coisa. Onde foi parar Ah, tá aqui. Completo, a pessoa possa entender o que é. Não contradiga os outros, né? Não pode ter um E, não tem que ser atômico, né? Eu tenho que entender por quê, ou seja, eu tenho que mapeá-lo nas necessidades, né? E ele não pode se tornar obsoleto durante o projeto, eu tenho que poder fazer, ser não ambíguo, priorizado, em ordem e verificável. Eu posso olhar lá se foi feito, certo? Então, essas são características típicas. Características exigidas dos requisitos. Qualquer projeto, né? Então a gente vai explicar o comportamento desejado através de post-it e as qualidades que esse sistema tem que ter, né? De maneira que você olhe essa descrição e entenda o produto, certo? E aqui pode ser a fase mais demorada do método, né? É interessante porque isso não funciona muito bem com vocês, porque vocês têm dificuldade de fazer isso aqui, porque vocês não têm geralmente um problema real, né? Quando é que tem um problema real? Quando eu tenho um projeto que ajuda meu pai, minha mãe, quando eu tenho um projeto
que é uma coisa que me incomoda, porque eu trabalho, eu ajudo no CAINFO, né? Então, muitos de vocês não estão com esses problemas reais e vocês vão ter a oportunidade para a próxima aula de trocar de projeto, sabendo agora que vocês têm que ter uma estrutura do porquê e uma estrutura do o quê, certo? Eu aprovei esses projetos inicialmente, eram boas ideias, mas talvez vocês não sintam, né, firmeza nesse projeto, porque vocês não conseguem trabalhar muito bem as justificativas, os objetivos e os benefícios. Ok? Um pongzinho aí para eu saber que vocês estão vivos, né? E agora vamos olhar os requisitos. Obrigado, Daniel. Thierry. E aí, nos requisitos, eu vou falar: olha, eu quero o aplicativo Android. Eu quero, é um requisito que eu desejo no meu aplicativo. Eu quero registrar os empréstimos, ele é muito importante, né? Eu quero registrar os livros ao longo do tempo, não de uma vez só. Eu quero registrar as pessoas ao longo do tempo. Eu quero mandar avisos para devolver o livro via WhatsApp e e-mail. Eu quero enviar um arquivo CVS da base por e-mail. E eu quero facilidade de uso. Poucos passos para fazer o registro de empréstimo, né? Então eu estou aqui na minha fase de requisitos. Tá? E vocês vão ler isso aí, vocês sabem o que a minha app vai fazer. Ela tem que registrar os empréstimos de alguma maneira, registrar os livros e as pessoas, né? Mandar avisos de devolução. Eu quero poder recuperar a base de informação e eu quero que seja fácil de usar. E para mim, isso fácil de usar não significa nada, né? Significa poucos passos para cada registro. Eu não quero que seja longo esse processo. E veja só, esses meus requisitos, eles atendem, né, à questão do que? Eu preciso saber com quem está o livro, né? Eu preciso ajudar a recuperar. Então, aqui eu estou ajudando a recuperar. Aqui eu estou ajudando a saber quem pegou que livro, né? Então eu posso fazer um mapeamento de como esses requisitos me ajudam a criar os benefícios e eliminar as justificativas, né? Eliminar os meus problemas ou atender as oportunidades, né? Aqui a gente pode colocar justificativa é problema ou oportunidade. Vou botar isso em lugar, em algum lugar. Ok? Então, agora a gente pode. E esse aqui vai definir o projeto. Né? Esse aqui vai dizer assim, olha só, todo o resto que a gente tem vai atender essas duas colunas. Tá? Isso aqui vão definir realmente por quê e o que eu quero. Só que depois, em algum momento, a gente vai sofrer restrições. Né? Eu posso ter, por exemplo, uma restrição de dinheiro, eu posso só poder fazer em Java, né? Mas não é realmente um requisito. As restrições podem acontecer por outros motivos, geralmente externos ao projeto. Né? Tá? Então a gente está tratando aí dos requisitos. A gente vai ter as oportunidades e os requisitos tratados. Então vamos passar aqui aos seus slides, né? E vamos criando aqui o nosso mapa. Né? Eu vou agora, tá? Eu vou suspender a gravação, porque a gente não vai mais falar, né? A gente vai seguir isso na próxima aula, então eu vou suspender a gravação para evitar ter partes pouco interessantes, né, na gravação. Ok? Depois eu vou tentar editar e cortar os vazios. Então nós temos aqui interromper gravação.